Boa tarde para todas e todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite que vocês me fizeram para estar aqui presente e fazer a prosa sobre o tema da participação da comunidade, participação e envolvimento da comunidade escolar. E antes de chegar aqui até a sala, eu havia feito algumas perguntas para me situar melhor, né, sobre a forma de abordagem do tema, tanto para o Zé Mário e para a equipe dele. E aí eu tive uma série de outras informações que fez com que eu mudasse um pouco a lógica da minha apresentação. Eu tinha feito uma apresentação com um enfoque, né? Não muda a apresentação, mas o enfoque é que vai mudar um pouquinho só. Porque a informação que eu recebi é de que vocês estão neste programa em curso entre a oficina municipal, o consórcio e a Fundação Itaú. Vocês estão desenvolvendo várias ações. Entre estas ações está a construção, para quem ainda não fez, e revisão, para quem já fez, do Plano Municipal de Educação. E uma das dimensões dos desafios que a construção ou revisão do Plano Municipal de Educação estabelece é a participação da comunidade no processo, e depois um desafio perene, de longa data e que se projeta por muitos anos ainda, é a participação da sociedade, em particular dos usuários, do serviço educacional, quer dizer, na gestão desse modelo educacional, né? Então, a informação que o Zé Mário pediu para que a gente reforçasse é fazer o debate a partir desta lógica, ou seja, como a gente pode enxergar a participação na construção do plano e depois da construção do plano a articulação para a gestão da política pública de educação. E a lógica também é de que eu fale pouco e o espaço para o debate seja ampliado. 1h. 1h20 para tudo. Tá. Eu queria só um relógio, se vocês pudessem, porque só emprestar para deixar, para controlar, ou então você me avisar quando faltar 20 minutos para 10 para eu falo menos de 1h, vou tentar falar menos de 1h, e aí a gente debater mais tempo. 1h20 é tudo que nós temos, não é isso? Tá. A minha apresentação ela está organizada em três partes aqui, né? A educação como direito humano, educação, conhecimento e as revoluções, em particular as revoluções industriais, e participação e democracia. Eu achei importante fazer um apanhado. Só assim, vocês não precisam se preocupar muito em anotar, porque essa apresentação vai ficar com a organização do evento. Então, depois a organização pode compartilhar com vocês, tá? Que é uma coisa tranquila isso. Eu queria fazer algumas provocações para vocês e com vocês, né, do porquê que a gente defende a participação, né? E por que a gente defende a participação na política de educação, né? E se é que a gente defende a participação, né? Porque aí tem, quer dizer, eu acho que tem gente, em público, muita gente diz que é a favor da participação. Em privado, na forma de gestão, mesmo a gente dizendo em público que é a favor da participação, a gente normalmente encontra muita dificuldade para viabilizar a participação, né? E cada um de nós aqui nessa sala seria capaz de falar de várias dificuldades para ampliar o espaço de participação, né? E também falar de várias facilidades, né? Então, o que eu quero fazer inicialmente, né, é fazer um debate não sobre a participação, mas fazer um debate sobre educação, né? E a partir daí, fazer um link com educação e conhecimento, e a partir desse link, educação e conhecimento, o direito à educação, o conhecimento e tudo aquilo que a educação e o conhecimento provoca na sociedade, por que é importante
né, a gente construir espaços de estratégia para a participação. E eu quero colocar no início dessa fala, né, uma questão, a educação assim como um tema central, né, quer dizer, como um tema relacionado a um direito à condição humana, né? E por que eu acho que isso é importante a gente colocar? Né? Porque se a gente admite a educação, né, como um elemento central, como um elemento de fundamental importância no desenvolvimento e na vida das pessoas, tudo mais que nós formos fazer, né, vai ter um sentido diferente, vai ter um sentido maior. Então, primeiro passo, a gente fazer uma caracterização, quer dizer, da lógica e da discussão dos direitos, em especial os direitos humanos. Né? E aí o percurso que eu faço, a gente identifica claramente por que a educação está inserida aí. Né? Aí eu peguei uma questão básica, né, que é uma associação, ou seja, a associação entre humanos e a ideia de direito. Se eu separo as duas palavras, eu tenho, vamos dizer, direitos, eu posso ter uma concepção, e humanos eu tenho uma outra concepção. Quando eu junto, eu faço a adjetivação direitos humanos, né, eu estabeleço uma outra dimensão, né, que o professor Dalmo Dallari, né, resume dessa forma que eu acho muito interessante, ou seja, que é uma forma sintética de nos referirmos a direitos fundamentais da pessoa humana, aqueles que são essenciais à pessoa e que precisa ser respeitada como pessoa. Né, são aqueles necessários para a satisfação das necessidades humanas. Né? Mas o que a educação tem a ver com isso? Né? A gente chega lá. E a lógica da luta pelos direitos humanos, e a gente vai ver a educação em seguida, não é uma coisa recente, que começou agora, semana passada, um ano atrás, 2 anos atrás, enfim. A luta e a lógica, a luta pelos direitos humanos é uma luta que vem de séculos atrás. Né? E aí a gente pode abstrair um pouco. Né? Durante na evolução da humanidade, nós podemos identificar que houve um período em que as regras de convivência eram estabelecidas em função da força, a lógica do mais forte. Né? E com o passar do tempo, né, as pessoas vivendo em comunidade vão criando algumas regras, né, e vai estabelecendo, quer dizer, normas de conduta. Né? Eu posso pegar isso há 2000 anos atrás, e voltar mais no tempo, ouvir mais para frente, né? Mas a questão que vai se estabelecendo é a seguinte: quanto mais gente vivendo mais próximo por maior tempo, né, maior é a necessidade de estabelecimento de regras de convivência. Né? Não tem como. Né? Morar numa cidade, morar na comunidade rural, onde um mora nesse sítio, nessa fazenda, o outro mora a 10 km de distância, o outro mora a 20, o outro mora a 30, né? Você tem uma forma de se relacionar. Né? Quando essas pessoas vão mudando para uma comunidade, vira um vilarejo, uma vila, e vai evoluindo para uma cidade, né? Você já não pode colocar o seu lixo onde você colocava, você não coloca o lixo mais na estrada, na rua, né? Quer dizer, a relação de vizinhança vai mudando, ou seja, se o teu cachorro late à noite e incomoda o vizinho pode gostar de cachorro, pode não gostar, entendeu? Se o teu banheiro não é encanado, quer dizer, aquilo vai sair na rua e vai fazer, ou vai passar na frente do vizinho. Enfim, tem um conjunto de regras de convivência que vai sendo necessário de ser estabelecido. Né? Em relação aos direitos individuais, da mesma forma. Né? Com o passar do tempo, com a evolução da sociedade, com a evolução da humanidade, a gente vai criando, quer dizer, elementos para estabelecer esta relação. E aí nós temos, assim, eu faço uma separação em 3 grandes momentos, ou seja, um momento, né, uma fase da avaliação antes de 1919. Por que é importante? Dizer, tem 2 datas que estão relacionadas às guerras mundiais, 19 e 45. Ainda que 45 não seja o início da Segunda Guerra Mundial, e sim o final da Segunda Guerra, nós conhecemos a data de referência para a Segunda Guerra como 45, né? Por conta da bomba atômica. Né?
E 1919 é o período relacionado que marca, quer dizer, o ápice da Primeira Guerra Mundial, né? Então, as guerras mundiais, elas acabaram servindo, né, para, dizer, demonstrar para a humanidade que um conjunto de barbáries e de atrocidades eram cometidas em escala multidimensional. Além de ser uma escala, quer dizer, de inúmeros países, mas ela era multidimensional, né, porque as violações aos direitos aconteciam de várias formas, né? Enfim, aí tem um conjunto, não vamos entrar na técnica da guerra, mas só para ter como referência, né? Então, a lógica de direitos humanos até 1919, né, teve esse referencial, né? Magna Carta, Lei de Habeas Corpus, Bill of Rights, Declaração de Direitos do Povo da Virgínia, Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, essa um pouco mais famosa, que está relacionada à Revolução Francesa, a doutrina Monroe, a Convenção de Genebra e a Convenção da Cruz Vermelha, né? São algumas referências que a gente tem para chegar na lógica de direitos humanos até 1919, né? Depois, neste período, de 19 até 45, né, há um conjunto de outros documentos que foram produzidos sobre essa instituição chamada Liga das Nações, né? A Liga das Nações, nós podemos chamar que é, assim, talvez a avó, né? Ou ela é a mãe do que nós chamamos hoje de ONU, da Organização das Nações Unidas. Nesse período foram organizados vários documentos, né? O Pacto de Solidariedade entre as Nações, de 19, o Mandato sobre a Palestina. Vocês têm uma ideia, a questão da Palestina se arrasta há décadas e décadas. O Protocolo Especial ao Apátrida, a Convenção Internacional relativa à repressão do tráfico de mulheres maiores. E aqui só para a gente chamar a atenção sobre uma expressão, né? Tráfico de mulheres, né, maiores. Ou seja, nesta conferência não tratou do tráfico de crianças, por exemplo, né, que só veio ser tratado mais recentemente, né? Então, aparentemente, uma única palavrinha, mas tem uma implicação, quer dizer, na lógica dos direitos que é gigantesca. A Carta do Atlântico, em 41, e, finalmente, a Declaração das Nações Unidas, a criação das Nações Unidas em 1942, né? Aí, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e aí a gente não precisa falar das barbáries e atrocidades que representou a Segunda Guerra Mundial. Todos nós temos uma boa visão sobre isso, né? A criação da ONU, né, e havia uma expectativa, ou seja, havia uma expectativa para que serviria as Nações Unidas. E, finalmente, em 48, né, acontece aquilo que, quer dizer, no marco da história da humanidade, é a grande referência, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, onde a sociedade dita civilizada, né, quer dizer, organiza um texto de referência que ele acaba juntando, né, interesses e sendo reconhecido por inúmeras nações, em especial nações que foram à guerra, né, e este documento acaba estabelecendo um conjunto de parâmetros e de regras, né, de reconhecimento mundial sobre a dimensão da pessoa humana e seus direitos. Isso é importante, ele é fundamental, porque a partir desse momento, de 1948, com a Declaração Universal dos Direitos, né, quer dizer, ocorre um conjunto de mudanças em todo o marco legal mundial, de todos os países, né? Não há um único país, quer dizer, na esfera terrestre, né, que não tenha sofrido alteração por conta das diretrizes estabelecidas, quer dizer, pela Declaração Universal, quer dizer, dos Direitos Humanos, né? E aí, o que acontece a partir daí, né? Pela primeira vez, os direitos civis e políticos são apresentados com os direitos sociais, econômicos e culturais, quer dizer, destacando, chamando a atenção para a indivisibilidade, a inter-relação, a interdependência, quer dizer, dos direitos humanos. A gente fala um pouco mais sobre isso daqui para frente, né? A declaração também enfatiza o alcance universal dos direitos humanos, né, que devem ser observados independentemente de credo, de religião, de região e uma série de coisas. E aí tem uma questão que ela é fundamental, quer dizer, na escala global, né? Eu não sei se vocês se lembram, a questão de uns 2 ou 3 anos atrás,
a discussão na França, uma lei na França que proibia as mulheres de orientação religiosa muçulmana de utilizar o véu em sala de aula. Entendeu? Então, para um muçulmano, né, esta lei, ainda que seja de um Estado democrático, a França, né, é uma lei, quer dizer, absolutamente, quer dizer, inconsistente diante da sua fé, da sua crença. Né, a proibição do uso do véu. Né, porque para o muçulmano, quando tira o véu, implica, quer dizer, num conjunto de quebra de valores, assim por diante, né, que mesmo sendo num Estado onde determina, tem implicações que são profundas. Então, os padrões, costumes, quer dizer, de várias naturezas, né, quer dizer, não devem ser desprezados quando se discute a lógica dos direitos humanos. Entretanto, estes padrões e esta tradição também não deve ser desprezada para fazer a defesa dos direitos humanos. E aí eu vou para outro extremo. Vocês devem ter acompanhado alguns anos atrás, ou seja, uma campanha mundial, em alguns países da África, há um mito, entendeu, de que a menina, quando chega na adolescência, um mito, uma prática, né, deve ter o clítoris extirpado. Né? Bom, quer dizer, para a condição feminina, a extirpação do clítoris é uma mutilação para o resto da vida e de dimensões absolutamente, quer dizer, inimaginável, quer dizer, para quem passou por isso e para quem não passou por isso. Né? Então, há uma crença, né, que comunidades fazem isso. Entretanto, isso significa uma violação gigantesca dos direitos humanos e, em particular, dessas meninas, quer dizer, envolvidas. Mais recentemente, em 93, né, vem a Declaração de Viena, no seu artigo 5º, diz o seguinte: todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes, interrelacionados. A comunidade internacional é eventual dublada à ONU, ou seja, né, que a organização e a defesa dos direitos é um papel de toda a comunidade internacional. Leia-se, comunidade internacional são os Estados-membros da Organização das Nações Unidas, que são quase 200 Estados-membros. O que é um Estado-membro? É uma nação. Né? A nação, quer dizer, que tem representação de Estado. Por exemplo, o Brasil é um Estado-membro. Por quê? É uma nação autônoma, tem um Estado, né, que tem representação, quer dizer, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário e assim por diante. Né? Então, essa lógica, né, que preside o sistema internacional. Ainda, na mesma declaração, no 32, a Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos reafirma a importância de se garantir a universalidade, objetividade e não seletividade na consideração de questões relativas aos direitos humanos. Aqui, eu tinha imaginado que isso poderia acontecer. Aqui é uma passagem rápida, né, para a gente trabalhar o seguinte. No sistema mundial de direitos humanos, os especialistas reconhecem 4 gerações de direitos, né, de direitos humanos. O primeiro deles, né, o reconhecimento dos direitos civis, compreendendo liberdade pessoal, liberdade da palavra, pensamento e fé, direito à propriedade, a concluir contratos, direito à justiça. Por que isso é importante? Né? Porque por um longo período na humanidade, não havia este reconhecimento como um direito à pessoa humana. Né? Isso é só reconhecido há muito pouco tempo na história da humanidade. Se a gente pegar aqui o homem, né, para a gente que vive no mundo ocidental e tem um grande referencial, que é a era cristã, ou seja, nós estamos falando de 2000 e tantos anos atrás, quando começa a era cristã. Né? Quer dizer, contratos, quer dizer, é uma coisa muito recente, é do final do século XVIII e XIX. Né? E o reconhecimento de que as pessoas têm direito a isso, né? Quer dizer, que têm direito à liberdade pessoal. Por exemplo, quer dizer, esse reconhecimento à liberdade pessoal está diretamente relacionado à questão da escravidão. E aí também é um outro tema que todos nós dominamos perfeitamente bem, ou seja, quantos países e quando os países aboliram a escravidão nos seus territórios. Né? Então, ou seja, os direitos de primeira geração, né, estabeleceu esta referência, quer dizer, para o indivíduo.
O de segunda geração trata dos direitos econômicos, sociais e culturais, que se vinculam às liberdades positivas, reais ou concretas, e acentua o princípio da igualdade de acesso ao patrimônio comum da humanidade, ou seja, o direito à educação, saúde, padrão de vida compatível com as condições e assim por diante. Aqui nos interessa olhar para o tema da educação. Quando é que isso é reconhecido? Tá? Isso é já reconhecido no século XX. Então, a educação, aquilo que nós fazemos enquanto política pública, é um bem que a humanidade reconheceu como direito fundamental à pessoa muito, mas muito recentemente. Reconheceu como um direito universal, muito recente na nossa história. Isso é a partir dos anos 20, anos 30, assim por diante. E aí, quando a gente transpõe isso para o nosso caso, né, pega o marco legal brasileiro. O marco legal que defende a educação como um direito. De quando ele é? Quando é que foi definido que a educação é um direito de todos? Explicitamente, com todas as letras, ponto, vírgula, verbo, advérbio, adjetivo, Constituição Federal de 1988. A partir de 1988 é que isso é considerado como um direito à pessoa humana, ou da pessoa humana. Antes disso, era luta para a garantia do direito. Né? E até hoje, né, quando você estabelece um direito, é preciso garantir um sistema de garantia para a execução desse direito. A educação é um direito de todos. Né? E dever de quem? Então, não é bem assim, né? Porque a hora que você lê a Constituição Federal e lê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e vão para os níveis da educação, a educação é um direito de todos e um dever do Estado relacionado a que nível, a que modalidade educacional? Ao ensino fundamental, né? Ao ensino médio. Educação infantil, um direito de todos, um dever do Estado, da sociedade, da família, da empresa, assim por diante. Então, a lógica da garantia do direito não é exatamente igual, né, em todas as modalidades educacionais. Né? Então, por que eu trouxe essa questão como centralidade? Porque se nós não entendermos a educação sobre a lógica do direito e vinculá-lo ao direito humano, a gente fica discutindo as coisas mais ou menos assim como sendo uma coisa bacana, entendeu? Com uma participação em uma coisa bacana, né? Aí segue ainda, ou seja, direitos de terceira e de quarta geração, né? Terceira geração são aqueles relacionados à titularidade coletiva, né? Que é uma coisa bem mais recente. Ou seja, referem-se ao direito ao meio ambiente equilibrado, a uma qualidade de vida saudável, ao desenvolvimento sustentável, à paz, à harmonia entre os povos e a sua autodeterminação. Né? São conceitos que há 100 anos atrás, se eu tivesse divergência com o país vizinho, eu arrumo os canhões, jogo bala neles e tomo o território. Entendeu? Não precisamos ir para a Europa, a África, a Ásia para ver isso. O que o Brasil fez com o Paraguai, juntamente com a Argentina e o Uruguai, na Tríplice Aliança, é exatamente isso, ou seja, nós organizamos, né, os nossos antepassados organizaram os canhões, né, foi lá, dizer, tomou metade do Paraguai, né, que hoje o território do Paraná era do Paraguai, dizer, boa parte do território da Argentina era Paraguai, e um pedacinho pequeno do Uruguai, dizer, era Paraguai, entendeu? Pronto, era assim que se resolvia, na porrada, entendeu? E ainda mais recentemente, né, tem alguns especialistas que discutem os direitos humanos de quarta geração, né, e que às vezes a gente não se dá conta do quanto é importante isso, que está relacionado o quê? Vincula fundamentalmente a preservação do patrimônio genético. Né? Por que isso é importante? Né? Porque hoje tem um conjunto de tecnologias que é possível fazer modificação genética. A gente já come soja geneticamente modificada, a gente come milho, a gente come... Enfim, se vocês pegarem todos os rótulos das embalagens de produtos que nós comemos, vocês vão ver lá que tem um conjunto de coisas que são os famosos OGMs, organismos geneticamente modificados. O avanço da tecnologia não possibilita, e não há uma barreira que diz que somente milho pode ser geneticamente modificado. Somente os peixinhos podem ser modificados. Somente as ovelhas Dolly podem ser modificadas. Entendeu?
Se não houver um reconhecimento, uma trava, né, esta ciência invade, do ponto de vista da mudança genética. Quem que não gostaria de que o filho, a filha, nascesse sem o risco de ter o câncer de mama, se fosse menina que nascesse? Né? Todo mundo gostaria. Ou para os homens, né? Quem que não gostaria que os meninos nascessem sem o risco de ter câncer de próstata, que acomete um bocado de homens depois dos 40 anos? Entendeu? Então, para tudo isso, né, há plataformas e laboratórios que são capazes de fazer investimento para fazer modificações genéticas. Então, do ponto de vista da proteção desse patrimônio genético, tem um peso especial. Né? E aí uma questão que ela é importante para a gente encerrar esse capítulo da discussão sobre direitos humanos. Né? Os direitos humanos, né, e aí eu traduzo para vocês o direito à educação, o acesso à educação. Né? Ele é imprescritível, ou seja, se eu não fui exposto ao conhecimento na idade adequada, o que é a idade adequada? Né? Vocês conhecem esse tema, não precisamos aprofundar aqui. Mas se por uma razão ou por outra eu não fui exposto ao conhecimento na idade adequada, eu não perdi o direito de conhecer, de aprender. Tá? Isso coloca como centralidade uma luta contra o quê? Contra o analfabetismo. O fato de ter uma pessoa de 70 anos, 80 anos, que em tese estaria no final da sua idade melhor, né, não aniquilou o direito dela aprender a ler, a escrever, ou de querer ir para uma faculdade. Por quê? A educação como um direito humano, ela não prescreve a sua validade. Não tem uma validade o direito de aprendizagem. Né? Outra questão, a inalienabilidade. Ou seja, eu não posso e ninguém pode vender nenhum direito da pessoa. Entendeu? Eu não posso vender ou dispor do meu direito a uma vida saudável. Entendeu? Isso é importante por quê? Porque às vezes, em nome de desenvolvimento, né, você se sujeita a viver num território cheio de poluição. Em nome do desenvolvimento, você se sujeita a comer coisas que te fazem mal para a saúde, e assim por diante. Tá? Então, o direito à pessoa humana não é inalienável, ou seja, você não vende, não tem preço para esse tipo de coisa. Né? A outra questão é a inviolabilidade. Por exemplo, por que estupro é crime? Porque o corpo, seja masculino ou feminino, é inviolável. Né? O prazer, o ato de prazer, é um desejo inalienável de quem detém a posse do corpo, seja o homem, seja a mulher. E os incapazes têm a defesa do Estado como sua proteção. Né? A outra questão, a universalidade. Né? A universalidade combina com a indivisibilidade. Tá? Por exemplo, eu tenho fome, eu tenho sede. Então, a minha fome, ela é saciada com quantos pratos de comida por dia, professora? 2. Depende. Pratão, pratinho, depende do que eu faço. Né? Se eu trabalho de servente pedreiro o dia inteiro, eu tenho que comer 2 pratos bacana, porque eu gasto muita energia. Se a minha atividade não é bruta, pesada, eu posso comer menos. Né? Se eu tenho sede, e a minha sede se sacia com 1 litro de água potável e de qualidade por dia, tá? Eu não posso negociar na política pública de saneamento 1/4 de litro de água. Tá? Isso é importante por quê? Porque tem a ver com o preço da tarifa, tem a ver com a condição de acesso a manancial, tem a ver com um monte de outras coisas. Né? Então, quando a gente discute, né, a questão dos direitos e relaciona a pessoa humana, né, esses elementos são fundamentais. Né? E na educação tem uma questão fundamental, ou seja, eu não tenho direito a meia educação, a 1/4 de educação, a uma educação meia boca, a uma educação mais ou menos, entendeu? Ou se eu sou pobre, uma educação pobre porque eu sou pobre, entendeu? O meu tataravô era pobre, o meu bisavô era pobre, o meu avô é pobre, meu pai é pobre, eu sou pobre, portanto eu tenho clareza que meus filhos serão pobres.
os meus netos serão pobres, os bisnetos. Então, a educação para essa gente pode ser pobre. Entendeu? Então, quando eu faço essa leitura do direito, né, e associo à educação, né, o direito à educação é inalienável, ele não prescreve, né, ele não prescreve, jamais é prescrito o direito à educação, né, quer dizer, independentemente da idade, da faixa etária, do seu credo, da sua religião, assim por diante. Ou seja, isso é uma questão que ela é fundamental. Está claro isso, gente, até aqui? Tá? Talvez é a parte mais, assim, mais pesada, mais enfadonha da apresentação, né? Aqui é uma passagem rápida, ou seja, os direitos humanos a um sistema internacional, né, que são as conferências, os pactos, as convenções e as declarações. E aí o que acaba acontecendo? Os Estados nacionais, quando participam, aderiu à declaração, assinou um pacto, participou das conferências e aderiu às conferências, automaticamente tem que trazer isso para o seu marco legal, submeter ao Congresso Nacional, e a partir daí, quando o Congresso Nacional aprova, né, ratifica, ou melhor, não é aprova, ratifica, né, o país passa a estar sujeito às regras internacionais. Tá? E aí tem o sistema nacional, o sistema estadual e desce até o sistema municipal. O sistema municipal compõe-se do quê? Aí dá para a gente fazer um paralelo com o Conselho Municipal de Educação. Tá? Se nós enxergamos tudo isso que eu falei com o direito à educação, o Conselho Municipal é a primeira instância de defesa dos interesses, né, da relação entre o acesso à educação de qualidade à pessoa humana, independentemente da idade que essas pessoas têm por estar, dizer, dentro do nosso sistema educacional. Ok? Aqui, uma questão básica: educação, conhecimento, e trouxe 3 temas básicos aqui, que é a questão da Revolução Industrial, né? Conhecimento, né, que a educação tem tudo a ver com conhecimento. Então, qual é a nossa conversa aqui, né? Quer dizer, conhecimento é um conjunto de informação que ele é armazenado por intermédio da experiência ou aprendizagem, né? Como é que eu conheço uma coisa? Né? Por exemplo, Maurício mora em Peruíbe, né? Quer dizer, se eu quero pescar no mar, eu pergunto para o Maurício, que mora em Peruíbe, ou eu pergunto para alguém que mora lá, quem que mora em Apiaí? Né? Quem conhece mais a pesca marinha, ou o ciclo de pesca marinha? Quem mora no Alto Vale ou quem mora lá no Litoral Sul? Né? Naturalmente, a não ser que vocês morassem lá até lá. Né? Mas então, o conhecimento, né, eu posso ter por observação, né, que transmite isso, né, ou eu posso ter o conhecimento por mecanismo de estudo, de investigação, assim por diante. A educação tem um papel importante? Tem um papel importante no conhecimento, na geração de conhecimento, na apropriação do conhecimento. Porque a educação ajuda, né, a refinar os instrumentos para reter o conhecimento. E o conhecimento é algo que é assim, quer dizer, você não começa a fazer a conta de multiplicação, não é isso? Começa por onde na matemática? Na adição, né? Começa a contar primeiro, né? 0, o que é o 0, 1, 2, 3, 4, né? Eu fiz matemática, né? E eu quase desisti da matemática quando um dia um professor nos fez ficar 2 aulas inteiras, né, fazendo um exercício para provar que 0 é diferente de 1. Né? Então, que é uma loucura isso, né? Mas, enfim, quando você começa na matemática, você faz o quê? Você aprende 0, 1, 2, 3, a numeração, depois você vai para a adição e para a subtração, depois você vai para a multiplicação, não é isso? E depois, dominada essas operações básicas, você vai para as operações mais complexas, né? Então, o conhecimento é alguma coisa que você vai acumulando em camadas, você vai acumulando, né? Ele vai se sobrepondo. Um conhecimento não anula o outro, um conhecimento refina o outro, fortalece o outro, né? E quando você está submetido à exposição do conhecimento, à educação, você tem condição de passar por essas etapas todas do conhecimento. Eu não vou gastar muita energia para poder explicar aqui as várias modalidades de conhecimento, né? Porque eu queria chegar mais rapidamente nesta questão aqui, né?
que o conhecimento implicou na população mundial, né, pelo menos 3 grandes revoluções que nós chamamos de revoluções industriais, né? A primeira delas foi baseada na invenção da máquina a vapor, ou seja, com o uso do carvão. Isso acontece lá no início do século XVIII, basicamente liderado pela Inglaterra. O que nós tínhamos aqui antes disso? Nós tínhamos a relação, quer dizer, força de trabalho, homem, enxada, machado, assim por diante. Quando chega aqui, né, nesse momento da máquina a vapor, o uso de carvão, há uma transformação gigantesca no modo de produção. Como é que se conseguiu inventar uma máquina de vapor? Assim, do céu, orando, né, pedindo para Deus, para sol, para chuva? Não, entendeu? Com informação, com conhecimento, com pesquisa, né? Depois dessa, né, teve a segunda, que se fundamentou na utilização da energia elétrica, dos motores à explosão, dos corantes sintéticos, do contato ainda contando com o surgimento de elementos comunicacional, em especial o telégrafo. Já chegamos aqui no final do século XIX, entendeu? E aí, para desenvolver essas tecnologias, vem um monte ou seja, se eu sabia fazer a máquina a vapor, né, eu melhorei a máquina a vapor e fui para a invenção da energia, fui para o motor a explosão. Com o motor a explosão, eu preciso de combustível fóssil, eu preciso de petróleo, entendeu? E aí a indústria do petróleo começa a se desenvolver, assim por diante, né? Depois a terceira, que nós ainda, alguns dizem que nós já passamos da terceira, estamos na quarta, mas eu prefiro ficar aqui na terceira, que ela eclode logo após a Segunda Guerra, né, que é a incorporação da robótica, da genética e tecnologias progressivamente mais sofisticadas num processo produtivo. E o que é isso? Né? Que é quando você é capaz de somar vários conhecimentos, agregar várias informações de vários lugares e você consegue modificar o processo produtivo. Então, se você não domina tecnologias, não domina informação, você não consegue modificar o processo de produção. E aí, novamente, a educação tem um papel fundamental nessa etapa toda. E aí, o que eu quero dizer com isso, gente? Quer dizer, se a gente não tem a educação como centralidade de um direito da pessoa humana, se a gente não coloca a educação, quer dizer, como um elemento central, quer dizer, para os processos, as escalas de produção, né, nós vamos tendo gente que é incluída porque domina o processo de produção e gente que é excluída porque não domina o processo de produção. Vou passar isso daqui, né? E aí, no processo de produção, tem um monte de coisa, ou seja, da inovação, mais isso, mais aquilo, tecnologia, assim por diante, que eu não vou tocar muito nesse assunto aqui, entendeu? Para a gente ter mais tempo para debater. E aqui tem uma questão que é fundamental, que os especialistas em inovação e desenvolvimento reputam, né, quais são os ambientes que afetam o processo de produção e de inovação, né? Sistema educacional, um sistema de ensino superior, quer dizer, universitário, né, e mais uma série de outras questões que também a gente não vou investir muito tempo aqui não, tá? E aí vamos para, quer dizer, o final da nossa prosa, que é a questão da participação. Esse mapinha, vocês conhecem melhor do que eu, né? Os níveis de educação básica e ensino superior, correto? Etapas: educação infantil, creche pré-escola, ensino fundamental, 1º ao 5º, 6º, aqui é 9º, falta o que está errado. O ensino médio e o ensino superior, né? Quem que tem responsabilidade sobre isso? Município, na etapa inicial da educação básica. Aqui, ensino fundamental, município, Estado, Distrito Federal. Aqui, Estado, Distrito Federal e União. Ensino superior, a mesma aqui, mais só uma União, entendeu? Como é que a gente pode, né, aqui eu estou falando, isso daqui são direitos que estão atribuídos na Constituição Federal e na LDB, correto? A Constituição Federal e a LDB não diz que o ensino superior não é um direito. Diz que é um direito, né? Assim como
a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior também é um direito do cidadão. Entretanto, a forma de garantia do acesso ao ensino superior não atribui exclusivamente ao Estado a responsabilidade, correto? E não como é o ensino fundamental. O ensino fundamental é claro, ou seja, a educação, o ensino fundamental é um direito de todos e um dever do Estado. E o Estado aqui é a soma de todo mundo, né? Governo federal, estados e municípios, né? E aí o governo federal, o Estado brasileiro, articulou dos anos 90 para cá uma estratégia para a universalização do ensino fundamental. Lembra disso? Do famoso Fundef, né? Quer dizer, o Fundef. E aí, para a gente que é de município, né, vamos colocar essa coisa num plano bem tranquilo, né? Talvez a imensa maioria dos municípios que vocês representam municipalizou o ensino fundamental anos iniciais, não é isso? Foi assim no estado de São Paulo inteiro. Talvez, para muitos dos municípios que vocês representam, já tentou fazer ou já fez a municipalização dos anos finais do ensino fundamental, não é isso? Já jogaram as tranças para vocês, olha, é importante vocês municipalizarem tudo, tem que assumir todas as escolas do ensino fundamental do município, né? Entretanto, a educação infantil, vocês já ouviram algum apelo dessa natureza, tanto do governo do Estado quanto do governo federal? Vocês têm que universalizar e têm que pegar todas as escolas, fazer todas as escolas? Não, né? Nós, municípios, assumimos uma pauta do governo do Estado e do governo federal com a universalização do acesso do ensino fundamental. Entretanto, quando você vai lá na Constituição e na LDB, né, educação infantil é competência de quem? Municípios. Tá? Se o município não faz nenhuma creche, nenhuma pré-escola, não tem nenhuma proposta de educação infantil, o que acontece com o dirigente, o prefeito, prefeita, o secretário, secretário? Recebe a visita simpática de um promotor, de uma promotora e propõe o quê? Um casamento com uma coisa chamada TAC, né? Um termo de conduta, não é assim que funciona? Né? Que esse casamento é aquela coisa assim, arranjada, né? Assim, né? E tem um monte de município que tem que fazer TAC, né? Então, nós estamos hoje gastando uma boa energia dos dinheiros municipais, dos nossos 25%, para financiar uma atribuição cuja responsabilidade inicial não é do município, e sim da esfera estadual. Entretanto, nós não conseguimos devolver para o Estado as escolas municipais. Até porque nós fizemos e estamos fazendo melhor do que o Estado. Não é isso? A qualidade do ensino que foi municipalizado é superior à qualidade do ensino que o Estado hoje mantém, né? Agora, o ensino médio, acho que poucos municípios aqui devem ter, ou nenhum tem aqui unidades de ensino médio, mas há municípios no estado de São Paulo que têm escolas de ensino médio. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem 7 escolas de ensino médio, né? E há vários municípios pelo estado afora que tem unidade. Ensino superior, acho que nenhum município daqui tem. Entretanto, há municípios no estado de São Paulo que têm ensino superior, tem fundação educacional, que tem uma faculdade, assim por diante, né? Agora, quando vocês estão discutindo o plano municipal de educação, né, a rigor, o plano municipal trata exatamente desses temas, não é isso? Né? Ou, pelo menos, deveria tratar. Porque o plano municipal não deve fugir das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. E aí, no Plano Nacional, nós temos duas questões que são, quer dizer, assintomáticas, né? Um plano cuja validade já venceu, que tem uma estrutura de metas para os municípios, não é isso? E um plano, uma proposta de plano que tramita no Congresso Nacional, que não foi aprovada ainda, né? Então, o que fazer? Fazer o plano, ou rever o plano que vocês estão fazendo com base no plano que já venceu o decênio, ou fazer um plano com base naquilo que não foi aprovado ainda? Essa é uma discussão que vocês estão fazendo, ou seja, né, não é pauta aqui do nosso objeto, né? Mas quando a gente está construindo o Plano Municipal de Educação, né, e eu tenho aquela perspectiva original em relação ao direito, né, aqui é a forma que o Estado brasileiro identificou para assegurar o direito fundamental à pessoa humana relacionado à educação. Eu agrego a essa questão dos níveis, né, uma outra informação que vocês também conhecem
bem e de cor e salteado, que eu posso olhar por nível ou por modalidade, né? Então, educação de jovens e adultos, EJA, é atribuição de quem? Modalidade e atribuição, né? Educação tecnológica e formação profissional, educação à distância, né? Educação especial, educação indígena e assim por diante. É uma outra forma que eu tenho de olhar o direito, o acesso e o direito à permanência à educação. Então, a questão que me parece que ela é central, né, é como é que a gente pode fazer para assegurar a participação da sociedade nesse debate sobre o plano municipal de educação e sobre o controle. Aí, o uso da expressão controle pode ser muito pesado, né, porque o controle pode transparecer que é uma coparticipação. E nós não estamos falando disso, né, nós estamos falando de participação, acompanhamento, fiscalização, porque a responsabilidade por fazer a gestão da política pública é do gestor, e não do membro do Conselho Municipal de Educação. A gente tem que deixar isso claro, né? Entretanto, quer dizer, acompanhar, fiscalizar e assim por diante, quer dizer, é um desafio que nós temos pela frente, né? A gente poderia fazer aqui um debate ainda, né, que poderia falar sobre a participação e democracia e sobre, em especial, sobre participação e sobre democracia. Mas, como vocês estão vindo de uma outra conferência do Ladislau, que ele já abordou muitos temas que eu tinha anotado para falar, né, eu acho que a gente poderia, eu parar de falar e a gente abrir uma roda, porque aí desperta um pouco, entendeu? Porque senão, depois do almoço, depois da segunda conferência, né, chovendo, dia bom para tomar um chazinho, comer um bolinho de chuva e dormir um pouco, né? Podemos antecipar? Então, eu paro de falar e escuto um pouco vocês, aí fazemos um debate, que eu acho que é melhor do que... Boa ideia, né? Quem quer perguntar primeiro? Eu falei de bolinho de chuva, acho que todo mundo quer comer um bolinho de chuva, né? Olha, enquanto vocês aquecem os motores para as perguntas, queria só fazer uma provocação para vocês em relação ao tema da participação. A agenda... o tema participação mobiliza um conjunto de sentimentos e de valores que é muito distinto, dependendo da posição política que nós temos, né? Então, no cenário político brasileiro, você tem partido, né, que defende a participação com muita ênfase, né? Nenhum partido nega explicitamente a participação, né? E aqui eu estou dizendo de partido, poderia falar não só de partido, poderia falar de organizações não governamentais, tá? Poderia falar de agrupamento de pessoas, posso falar de várias outras questões, né? Mas o tema da participação, por exemplo, quando você discorda do jeito de uma prefeitura ser administrada, o que você faz para mudar? O que a gente faz para mudar quando a gente discorda de uma prefeitura? Vocês todas e todos trabalham na prefeitura, não trabalham? Quem que não é de prefeitura aqui, levanta a mão, só para saber. Não é de prefeitura, não é? Não é. Tá, tem pouca gente. E quem é de prefeitura? A imensa maioria. Quem é de prefeitura já participou de campanhas eleitorais, né? Ou ativamente ou passivamente, né? Que a campanha, dizer, não tem como não participar, né? Dizer, é carro de som na rua, é comício, é microfone, enfim, tem aquela coisa toda. Mas quando você quer mudar o jeito de uma prefeitura ser governada, qual é a instância que você organiza para fazer uma proposta de mudança? Partido, né? Por que é o partido?
Você até pode não ser filiado ao partido, mas você vai procurar alguém que seja filiado, alguém que seja um militante, alguém que seja um candidato ou candidata. Antes dos partidos, a gente constrói a crítica, né? A gente constrói a nossa crítica, né? Então, mas é aí que eu queria chegar. Aí que eu queria chegar com vocês, ou seja, lembra lá, assim, como é que a gente adquire o conhecimento? Eu adquiro conhecimento na vivência, né? Então, se eu sou de uma unidade escolar, né, e eu trabalho na unidade escolar, seja com professor, com diretor, com assistente, enfim, eu desempenho uma função, e nesta unidade escolar eu percebo que o comando desta política ali naquela escola não está bom, e eu falo para a minha supervisão, né, eu falo para o meu chefe imediato, e não muda, entendeu? E o que eu começo a fazer? Eu começo, enfim, me incomoda, né, dá urticária, eu começo a falar com mais um, com mais outro, com mais outro, com mais outro, né? E quando há um razoável consenso em relação a isso, o que a gente faz? A gente procura a associação, faz uma associação, abaixo-assinado, enfim, a gente faz uma série de coisas. Às vezes resolve, às vezes não resolve, né? Mas essa insatisfação, ela vai crescendo, é que nem fermento, né? A insatisfação vai crescendo, né? E vai crescendo e vai tomando corpo. E toma corpo e vai para onde essa insatisfação? Onde é que a gente canaliza a insatisfação? Né? Eu posso... Hã? No voto, é uma orientação de voto, né? Quer dizer, se quando chega a eleição eu tenho mais do mesmo e esse mesmo eu estou insatisfeito, eu vou procurar alguma coisa que me diz que vai fazer diferente, não é isso? E aí eu posso achar que meio diferente é para esse lado ou para esse lado, entendeu? Enfim, e aí eu oriento o meu voto, né? Agora, quando eu voto, a hora que eu falo voto, eu saquei do bolso o meu título eleitoral e exerci um direito. Lembra da história do direito? Lá atrás, o seu direito a votar, votar e ser votado, né? E eu vou lá e voto, né? E aí, mas eu queria discutir um pouco esse processo com vocês, que é o processo do voto, até chegar ao voto, entendeu? E como é que entra a questão da participação neste processo, né? É? Então, se a gente faz isso com o nosso voto, né, é exatamente esse processo que o Maurício colocou, ou seja, nós temos assim, eu estou insatisfeito ou estou ao contrário, eu estou muito satisfeito, entendeu? Naquilo que eu estou vendo, está bacana, entendeu? Eu acho que tem que continuar e tudo mais, aí o meu voto vai ser pelo quê? Pela manutenção. Não, se eu estou gostando, né, e todos dos meus entornos estão gostando, vou manter isso, gente, está bom, né? Mantém. É o famoso voto para reeleição, ou manutenção daquele grupo que está lá. Agora, quando não está bom, né, eu quero mudança. E aí esse processo de debate, de discussão e de fermentação orienta o indicativo de mudança, que eu vou expressar por meio do voto. Vou exercer o meu direito de voto. Perfeito. Estou alinhado com a sua posição, entendeu? Entendo que eu conheço a realidade de municípios pequenos e municípios grandes, né? Isso não é um privilégio de municípios pequenos, viu? Isso também acontece em município grande.
Então não é uma coisa, só porque nós é pequeno, né, a gente faz assim, não. Aqueles que também são grandes também faz isso, entendeu? Também tem muito essa coisa do cabresto, assim por diante, né? Acho que é para circular o microfone, que está gravando, não é isso? Mas esse é o cerne da questão que eu queria trazer para o debate, né? Nós estamos falando de um elemento chamado participação. Participação na educação, que é o tema da nossa palestra, da nossa prosa. Como é que chama mesmo? Isso. Participação e envolvimento, entendeu? Como é que a gente faz para... Pode falar, eu estou... Falar de participação hoje na educação me remete a conselho de escola, me remete a eleição de diretores, que são problemas que a gente vivencia na prática. Então, quando eu tenho que montar um conselho e não tenho pais que se interessam, quando a gente tem que montar uma PM e não tem elementos, né? Quando a gente tem os conselhos de escola, conselho do Fundeb, e não tem poder nesses conselhos. Quando você começa a reclamar e você não pode ficar, quando você não tem acesso às planilhas com clareza. Então, isso, eu acho que passa um pouco por aí na educação, né? Na hora de eleger um diretor de escola e essa eleição não ser clara. Então, o que está perto da gente da escola, né? Tudo, com o tempo, vai levar lá o voto, né? O meu poder de voto. Mas o que está vindo antes? Como é que a gente está se expressando antes de tudo isso? Para entender que o meu voto tem poder, tem valor, né? Para a gente não ser colocado de lado se você votou na pessoa errada. Você não ir parar lá no cemitério, vai trabalhar lá no cemitério, quando você não gosta, né? Então, é aí que está o problema. Não, esse é o desafio, é um dos desafios, né? Essa prosa está boa. Vamos seguir mais aqui. Tem ali atrás. Não, você quer falar e ela também quer falar lá atrás. Depois que você falar, ela... eu quero completar aqui o que a colega falou, porque eu estava pensando justamente nisso, né? Acredito que todos... Oi? Reclamou, vai para o cemitério? Não. Eu acho que todos aqui que trabalham com gestão sabem bem do que eu vou falar, né? Nós vivemos numa sociedade muito imediatista, em que as pessoas não sabem fazer uso dos direitos coletivos, né? Só pensam nos direitos individuais, né? Então, quando nós, na escola, né, convocamos os pais para uma reunião, e se mencionamos que a pauta é a Associação de Pais e Mestres, não tem pai, não tem quórum, não é? Então, é essa a nossa dificuldade hoje dentro dessa sociedade, né, que eu acredito que vem do ranço capitalista, né, que cada um quer ter o seu, quer ter as suas... não é responsabilidade, ninguém quer ser responsável, ninguém quer ter responsabilidade dentro de um trabalho voluntário. As pessoas querem, querem até, elas podem até mesmo se responsabilizar, mas se elas estiverem ganhando algo, né? Então, em troca, especialmente dinheiro, as pessoas falam assim, o que eu vou ganhar com isso? Né? A mesma coisa na escola, a gente observa com os alunos, né? Os alunos falam também, vai valer nota? Não é assim, né? Então, essa questão da participação, nós sabemos que, conceitualmente, é se sentir fazendo parte, né?
Então, infelizmente, eu vejo que na nossa sociedade hoje, muitas pessoas não se sentem fazendo parte e não se interessam também por fazer parte, né? Era isso que eu queria só completar, comentar, tá? Bom, eu acho que a questão da participação, do envolvimento da comunidade, ele é uma questão que está sendo discutida há muito tempo, né? Eu fiz pós-graduação há 10 anos atrás e não era assunto novo, já era um assunto bem batido, né? E eu acredito que não sei quantos gestores de escola conseguem ter uma gestão participativa dentro da escola, onde os pais realmente exerçam seu papel e sua responsabilidade dentro da escola. Porque, às vezes, eles vêm, você tem até uma eleição de APM, você consegue formar, né, os pais participam, mas aí depois eles deixam na sua mão, né? Você é responsável pelo cheque, você é responsável pela compra, mas eles não se interessam o que está sendo feito com aquele dinheiro ou com aquelas decisões que acontecem dentro da escola. Não tem uma participação efetiva. Acredito que, em partes, né, a gente não pode responsabilizar só os pais, porque, como a gente viu de manhã, todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade, acredito nisso. Nesse mundo que está aí tão mudado, a gente para pensar, né? E a nossa participação dentro da comunidade, ela está acontecendo de fato? Nós também nos disponibilizamos aí fazer parte dos outros conselhos que existem dentro do município, porque não é só educação, né? Tem conselho da saúde, tem conselho da criança e do adolescente, esse monte de conselhos que existem hoje no município. Então, e nós? Né? A gente, às vezes, se coloca cobrando dos pais, mas a gente também não é participativo nos outros setores dentro do município. Eu acredito que conhecer a comunidade é o primeiro passo, porque muitos pais, eles estão envolvidos dentro da sua comunidade. Eles participam das igrejas, eles vão lá, eles fazem um serviço social dentro da igreja, seja ela qual denominação for, né, eles estão lá, você vê, se você conversa com os pais, você vê que eles participam da comunidade, estão interessados em participar, né? Então, mas como que a gente dá essa abertura para os pais dentro da escola? Né? Porque é difícil dividir o poder, gente, não é fácil, né? Chegar lá e criticando o serviço que a gente está se matando para fazer, alguém fala que a gente não está fazendo bem. É difícil dividir o poder, porque a gente também tem que abrir mão de muitas coisas na hora de, quando você se abre a ser questionado, né? Você tem que se abrir mão de muitas coisas dentro desse processo, né? E eu acredito que é o processo mais difícil dentro da escola. Cativar os pais, trazer para dentro da escola. Estou falando que essa é uma realidade que eu vivo também. Eles não gostam de participar. Você faz uma reunião de manhã, está ruim o horário, você faz à tarde, está ruim o horário, você faz à noite, está pior o horário. Então, é uma realidade muito difícil agradar, né? Assim, então, e aí você fica pensando, meu Deus, né, o que eu vou fazer? Né? Então, eu acho que é um processo que a gente, enquanto gestor, tem que discutir muito. Bom, o meu vai ser um pouco mais rápido. Bom, eu não sou da prefeitura, não sou gestora, mas eu sou de uma ONG, né? Que inclusive eu estava falando para ela, estou no semifinalista do Itaú Unicef, só não fui para finalista porque minha relação com a escola é difícil. A escola me vê não como parceira, porque eu trabalho contraturno, né? E ela me vê como eu estou lá para incomodar, eu estou lá porque eu fui lá, eu ganho dinheiro de boa, e o que eu faço, né? Eles são competentes e não precisam de mim. A gente tenta, até agora a diretora de uma da escola que eu conversei com ela vai comigo na entrega segunda-feira do certificado. Aí ela falou, nossa, eu não imaginava o quanto, né, a proporção que isso está aqui. Hoje a gente está falando, ela falou, nossa, eu estou encantada porque também faz parte. Tal, que, aí eu falei assim,
a gente tem que aprender a lidar, a abraçar, a olhar primeiro antes de julgar, né? A gente primeiro, quando você falou de dividir o poder, né? Da gente levar a fama, né, ou não, né? É esse que é o mais complicado de você. Eu sinto muita dificuldade com o sistema educacional, né? Para a gente estar dividindo essa participação de o que a gente pode melhorar. Eu não trabalho com acadêmicos, né? Conteúdos acadêmicos, mas eu trabalho com competência e habilidade, só oficinas que desenvolvem, né, a deficiência deles que estão lá. Tanto é que o xadrez agora, que era nosso da organização, né, que fazia só parte da organização, e o professor era da rede de ensino, mas ninguém queria. Hoje a gente começou a fazer um campeonato escolar, tal, né? Então, eu também, como organização, sinto a dificuldade com a rede de ensino. A gente saiu de um período aí, parece que faz muitos anos, né, do período da ditadura, mas a maioria das pessoas que nos governam e os pais dessas crianças que estão na escola, todos eles cresceram sobre essa política de por favor, me lembro o ditado aí, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E, na verdade, esse processo de participação, a gente tem muita dificuldade mesmo das pessoas virem a participar. Quando você consegue organizar um grupo de pessoas, essas pessoas não estão treinadas, elas não estão preparadas para a discussão. E, muitas vezes, uma reunião de conselho é um bate-boca só. E isso acaba desestimulando aqueles que realmente têm vontade de participar, porque num dia como hoje, por exemplo, você fala que vai ter uma reunião de EPM, o cara pega e fala assim, poxa, eu vou sair da minha casa, vou perder o último capítulo da novela, mas para ir lá naquela escola, para encontrar aquele chato que só discute isso, bater boca, a conversa não vai evoluir. Se conseguir evoluir alguma coisa, na hora que chegar lá na frente, o mandatário que está lá na frente, o gestor público que está lá na frente, vai pegar esse papel, colocar numa gaveta, ou então vai querer saber quem é que opinou daquilo lá para conseguir dar o devido troco no momento oportuno. Então, assim, existe uma questão que a gente precisa saber mesmo como quebrar todo esse processo, como motivar essas pessoas. Mas isso só vai acontecer numa conjunção de fatores, acho que num alinhamento de planetas. Na hora que se abrir a palavra ao cidadão, se comprometer a executar, o secretário tiver com essa opinião, o prefeito vier com essa opinião, porque aí eu acho que talvez a sociedade consiga entender que consegue mudar alguma coisa. Se não, na verdade, é só tempo perdido. Então, vários colegas nossos também têm a mesma visão do tipo, participar de conselho é uma coisa chata, porque eu vou ter que ir lá dar explicação, eu vou ter que aguentar o fulano de tal falando coisas que ele não entende, ele não compreende a complexidade das coisas que eu estou trabalhando na prefeitura, ele não compreende porque eu não consigo resolver os problemas e a prefeitura me manda para lá para eu ouvir os problemas dele, não consegue, e eu também não tenho retorno para resolver no andar de cima. Ativamente, como vocês aí, está todo mundo relatando e a gente consegue perceber. Mas quando é para cobrar, porque a escola passou a ser muito assistencialista, aí eles sabem o direito, eles arrumam os horários, eles vão com chuva, né? Por exemplo, deixam um kit de material faltar, que nem nós em Mongaguá, por exemplo. Nós tivemos um problema com a entrega do kit de material devido ao zíper das mochilas da empresa que nos entregou. Vocês têm noção. Os pais acharam o tempo rapidinho para ir para a escola, porque a escola passou a ser muito assistencialista. Então, a gente começa assim, a gente não recebe a participação, mas de alguma forma ou de outra, a gente dá um jeito de resolver os problemas. Então, a culpa também é nossa, porque eu acho que também tudo bem que a gente tem prazo para cumprir. Por exemplo, a PM. A PM você tem vários prazos para cumprir. Reuniões extraordinárias, assembleias, não sei o quê, tudo com prazo. O povo não vem, você pega o povo a laço, mas você dá um jeitinho e cumpre. Então, você também tem uma parcela de culpa. Assim, esse é meu entender. Esse lado aqui não teve nenhuma pergunta. Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma consideração? Não?
Eu fui... Assim, eu trabalho numa instituição que é voltada à pessoa com deficiência. A gente não fala pela pessoa, a gente traz a pessoa para falar. Eu estou até falando com as meninas aqui. A gente tem um mecanismo que a gente precisa muito dos pais. E a gente vem ensinando a eles, assim, onde você quer ter direito, você tem o dever de estar junto com a gente. Então, assim, eles não vão só para reclamar. Elas fazem aula de coral, participam das situações que elas acham que elas têm que participar. E aonde a gente vai, que vai ser falado alguma coisa para pai, a gente vai como mediador, mas eles que fazem parte da reunião e vão e fazem a parte deles. Porque senão a gente deixa eles com um papel também muito de seguidores dos nossos saberes. Eu discordo um pouquinho, eu acho que assim, o que a gente faz na escola, às vezes ainda ela é muito de ser discriminatória, de ser de classificação, e ao mesmo tempo a gente também, como a Lúcia falou, participa pouco de alguns outros mecanismos onde os pais estão inseridos. Então tem um olhar comunitário nosso que ainda nos impede de acreditar na força que os pais têm. Porque a gente também tem que fazer saber em nós, na escola do nosso filho, onde nós estamos, que espaço de participação que a gente dá. Então, assim, eu discordo um pouco. Eu acho que tem pais, sim, que não vai, que não participa, mas tem alguns que fazem toda a diferença e que é importante. Eu tenho que considerar quem está junto e não quem está separado. Isso daí vem depois e segue depois. Isso eu discordo um pouquinho. A organização está chamando a atenção em relação ao tempo que nós temos, né? Então eu tenho que fazer uma fala meio de síntese, porque 15:06, não é isso? Nós temos que... tem que terminar, é isso, né? Mas eu fui tentando anotar aqui as várias falas, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, né? E eu procurei fazer um pequeno esquema aqui representativo, uma linha do tempo, para a gente falar. Quando eu falo de participação, não tem muito jeito, eu não consigo fugir do debate sobre democracia, né? Porque a participação é um dos instrumentos, não é o único, mas é um dos instrumentos de vitalidade da democracia, né? E aí, a nossa memória sobre a nossa experiência é muito pequena, a gente tem que reconhecer isso, né? Se eu tomo como verdadeira a história que nos contam, que os livros registraram, do meu ponto de vista equivocadamente, né, que a nossa história começa aqui, né, assim, para mim é um engodo isso, porque nós desprezamos todo o conhecimento indígena aqui para trás. Nada mais autoritário do que desprezar o antepassado indígena. Mas enfim, não vou debater isso agora, não dá tempo. 1500, de 1500 até 1822, né, são 300 e tantos anos, nós éramos colônia, entendeu? E aí, vocês sabem o que é papel de colônia, já estudaram isso. De 22 a 1888, é considerado o Império, período em que a família, na verdade a família real chegou aqui em 1808, que os livros de história registram que foi um grande feito para o Brasil, na verdade, uma balela. A família real portuguesa fugia da Europa com medo de Napoleão. Por isso que vieram para o Brasil, só por isso, entendeu? Não porque gostavam do Brasil, né? Porque tinha um oceano entre nós, Brasil e Portugal, e Napoleão, dizer, não tinha interesse naquilo de invadir as terras além Atlântico, era só ali mesmo, na Península Ibérica. Bom, de 1808 até 1888, nós temos o período do Império, que a sede do Império estava no Brasil. Aqui não era democracia, aí temos a proclamação da República, que todos nós sabemos que o Marechal Deodoro era um super amigo do imperador Dom Pedro II, que não queria proclamar a República. Entendeu? Proclamou a República, né, fez um acordo com a família real, para a família real sair tranquilamente do Brasil, né? E esta república, chamada República Velha, vem até 1930, por aí, na ascensão de Vargas, quando inaugura a República Nova. Sem democracia. No primeiro período Vargas, sem democracia.
né? Não havia democracia, no sentido lato que nós temos hoje, né? Nós vamos ter um primeiro período de democracia na história do Brasil, né, quando termina a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, e aí há um sopro de redemocratização, né? Vargas deixa de flertar com o nazifascismo, faz aliança, quer dizer, com os países de oposição ao Hitler e a Mussolini, né? E nós temos um período aqui que vai de 1950 até 63, quer dizer, de suspiro democrático. Em 63, aqui tem eleição do Vargas, suicídio do Vargas, eleição do Juscelino, eleição de Jânio e Jango, né? Em 63, o que acontece? Golpe. Ditadura militar. De 63 a 1985, talvez a mais cruel ditadura que o Brasil já teve. Talvez a mais, não, né? Aí, em 1985, é marcado o fim da ditadura militar, com a eleição indireta de Tancredo e Sarney. De 1985 a 89, nós voltamos a aprender a votar para presidente da República, e de 89 para cá tem eleições regulares. Eleições regulares. Então, na história da formação social, política e econômica, nós temos um período muito curto de democracia. Muito curto. As nossas instituições, né, e aí a gente tem que entender o seguinte, a instituição pública brasileira, ela foi formada, na sua imensa maioria do tempo, em períodos autoritários. Então, não é uma estrutura democrática, não é uma estrutura que propicia a participação, que estimula a participação. Pelo contrário, entendeu? Ela é uma estrutura burocrática, uma estrutura autoritária, uma estrutura opaca, sem transparência nenhuma. As regras, quer dizer, de informação são muito obscuras, né? Então, e por vezes, claro que a gente vive aqui, às vezes, 20 anos, 30 anos, dentro de uma estrutura dessa, mas do ponto de vista do tempo histórico para a transformação social, o nosso tempo de exposição à democracia ainda é muito pequeno, apesar de grandes avanços, né? Eu queria registrar isso, que eu acho que é fundamental para a gente não achar que a gente anda, faz tanto esforço e não muda nada, ou muda muito pouco, né? É que a carga de antepassado autoritário é muito forte, muito forte, né? A outra questão, né, que me parece que dá para a gente escrever um manual dos comos, né? Que assim, nas várias falas de vocês, não é como lamento, mas é como registro. Como é que eu faço para aumentar a participação no conselho do Fundeb, no conselho de escola, na APM? Como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para aumentar a transparência? Eu já sei como é não ser transparente, já tenho aqui, né? Como é que eu faço para melhorar a gestão, né? A gestão, eleição de diretor de escola, né? É um tema consensual em toda a rede? Não. Tem lugar que não, tem lugar que não quer falar de eleição, né? Tem lugar que quer falar, entendeu? Então, como é que se faz a eleição? Quais são as regras, né? Que tipo de estratégia se adota? Como é que eu faço, né, para diminuir o individualismo? Né? Como é que eu faço para que as pessoas, ao invés de pensar no seu umbigo, né, pense no umbigo dos demais também que está do nosso entorno, né? E aí, não tenho dúvida, ou seja, esse processo aqui tem muito a ver com o individualismo. O individualismo também tem muito a ver com o modo de vida que nós estamos submetidos, em especial a partir dos anos 90, com a tal da adoção do neoliberalismo, em que diz o seguinte, que as pessoas são responsáveis pelo seu sucesso, né, que as pessoas têm que empreender algo, né? Então, o empreendimento ou o empreendedorismo significa que você tem que sacar uma ideia, que você tem que fazer um produto, você tem que vender, entendeu? Então, como se a sociedade fosse assim, né? Todo mundo começava a vender coisas, né? Então você estimula uma competitividade exacerbada desse tema. Como é que eu faço para aumentar a responsabilidade nesse processo todo, né? Quer dizer, como é que eu faço para aumentar o conhecimento sobre a minha comunidade, né? Como é que eu faço para cativar e segurar mais os pais na minha escola? Por isso que eu brinquei aqui com o tema, é o manual dos comos. Como eu faço tudo isso, né? Eu gostaria de ficar algumas horas com vocês conversando como fazer isso,
né? Eu tenho várias ideias, assim, e ouço muitas histórias, muitas experiências, que eu não tenho dúvida que dá para a gente, reunindo o saber que vocês têm, construir vários manuais dos comos, entendeu? Como é que a gente faz isso, assim por diante, né? Aqui são temas que estão espelhados um pouco aí, né? Assim, o que eu vou ganhar com isso, né? Assim, quando alguém fala isso para a gente tem que, não dá para pegar pelos pescoços, né? Mas tem que pegar pelos dois braços, dar um chacoalhão, né? E dar um presta atenção, né? Toma vergonha, meu, que é isso? Entendeu? Nós estamos falando de um processo de educação. A educação é pública, ela é coletiva, entendeu? Todo mundo vai ganhar com isso. Vocês têm ônibus, né? Quer dizer, participação, alguém falou que fez pós-graduação, né? E o tema é velho. É muito velho mesmo, entendeu? Porque olha só, nós tivemos um pouco de debate sobre participação, muito pouco aqui, muito pouco, né? Pouquíssimo. E aqui, daqui para frente, a gente está aprendendo a fazer. Então, apesar de a gente entender que tem um cheiro de naftalina, mas é um bebê ainda. A participação na história brasileira é um bebezinho. Bebê assim do primeiro trimestre de vida. Olha só quantos anos nós temos de Brasil e quanto tempo a gente tem de exposição à participação. Né? Então, não se assustem. Né? Participação é um tema velho? É um tema para velho? Não. Participação é um tema que a gente não soube e não sabemos ainda como fazer adequadamente, corretamente. Porque participação tem a ver com maturidade política, não individual, mas maturidade política da sociedade, dos partidos, do Estado brasileiro, da estrutura pública. Né? Então, a gente vai fazer, vai acertar, vai fazer, vai errar, entendeu? Não tem receita de bolo para isso. Não tem. Entendeu? Se a gente constrói junto o manual dos comos, dá para fazer, olha, é possível fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, entendeu? Mas a hora que você vai fazer em Apiaí, tem um recorte, em Peruíbe tem outro, em Registro tem outro, entendeu? Quer dizer, na Ilha Comprida vai ter outro. Por quê? Aí mora gente. E gente não é tudo igual. Nós não somos iguais. Acabou? Sem dúvida. Que é isso aqui, ó, como é que a gente começa com a comunidade, né? Vocês querem ver uma coisa? Só para assim, eu sei que está acabando o tempo, mas é rapidinho. Acabou. Mas olha só para vocês, é o seguinte, ó. Pega gestores de políticas públicas. Vocês majoritariamente são da educação, não é isso? Vocês têm lá uma escolinha, não tem? Ou uma escolona. Esta escolinha ou essa escolona está num bairro, não está? Você chama escola tal que atende o bairro tal. Muito provavelmente, aqui do lado pode ter um campinho de futebol, ou um campão de futebol, ou um lugar onde as crianças jogam futebol. Não é isso? Às vezes, aqui perto, vocês podem identificar que tem uma unidade de saúde, não é isso? No bairro. Às vezes, aqui também tem, vocês vão encontrar um CRAS. Não é isso? Né? Às vezes tem, às vezes não tem. Quantas vezes, e todo mundo, olha, aqui o CRAS atende, aqui a saúde atende quem está aqui, as crianças que estão aqui jogam bola, né? Deve ter um local aqui que não tem iluminação. Tem ONG atuando aqui, tem lugar aqui onde tem muito tráfico de drogas, né? Tem lugares onde tem bares que funcionam como centro de distribuição, né? Quantas vezes nós reunimos esses atores só da gestão das políticas públicas para conversar sobre o nosso bairro, conversar sobre a nossa comunidade? Quantas vezes vocês fizeram isso? Quantas vezes vocês foram convidadas para participar de uma reunião da saúde e apresentar os dados da educação? Então, o que a gente fez nesses últimos anos ao formular as nossas políticas públicas? Nós fizemos isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Nós estamos aqui dentro, ó. Isso aqui é muro, entendeu? Por quê? A saúde está do lado de cá. Então, com a nossa especialização, nós fomos aumentando a altura dos nossos muros. Então, nós não cooperamos, nós não participamos, nós não contribuímos, nós não compartilhamos, né?
E aí a gente, por vezes, nós fazemos as mesmas críticas aos pais, entendeu? Quem melhor conhece esse território são os pais, porque ele vem no CRAS, ele vem na saúde, ele vem na educação, o filho vai lá no território, entendeu? Então, como é que a gente pode fazer uma estratégia para nos apropriarmos do bairro e possibilitar que o bairro se aproprie da gente enquanto política pública de educação? Está vendo como dá para fazer um bom manual dos comos? E a culpa não está sempre nos outros, né? Às vezes, não estou dizendo que a culpa é nossa, mas às vezes nós também temos um pouco de culpa, né? Como diz lá no interior. Gente, acabou o nosso tempo. Obrigado.